Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Luís Filipe Estrela, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, lugar de comunicação da Popular FM. Muito boa tarde, em primeiro lugar, e com todo o respeito a todos os ouvintes da Popular FM, aqui no 90.9. Muito boa tarde, Céu Campos, Ricardo Pita, Ricardo Cardoso, a todo o pessoal do Facebook e, sobretudo, quero mandar aqui uma boa tarde para a Jéssica Cardoso, com rápidas melhoras. Ela também faz parte do nosso projeto cultural e um grande abraço, rápidas melhoras e boa tarde a todo o auditório, mais uma vez. Ora, cá está uma boa maneira de começar, passo o pleonasmo, esta nossa conversa pública de hoje. Aliás, e porque as coisas valem pelo que são, também utilizei esta chave introdutória a quando da conversa com o lutador José Pedro Namora. A tirada é de Agostinho da Silva, curta em palavras, mas naturalmente enorme em significado. Cá vai. Sou doutorado em raiva e licenciado em liberdade. Luís Filipe Estrela, queres pegar neste círculo filosófico que Agostinho da Silva deixou meio aberto à nossa mercê? Com muito prazer. Sou um adepto da filosofia prática de mestre Agostinho da Silva e quero sublinhar essa palavra raiva e introduzi-la no meu dicionário pessoal como sinónimo de indignação. A nossa capacidade de nos indignarmos e rumarmos, rima é verdade, em relação à tão almejada liberdade. É fundamental, nos tempos que correm, termos a capacidade, como a canção anteriormente escutada nos dizia, não termos medo do amor, não termos medo da liberdade, a partir da nossa indignação, no sentido mais profundo da palavra. Deste uma volta interessante à tirada de Agostinho da Silva. Eu diria que mais valem os erros de autor do que as réplicas certinhas das cartilhas, independentemente de quem as produziu. Vamos em frente. O que é que pensas dos politólogos que, à consignação ou não, fazem escola pelo discurso, repetindo que hoje em dia a sociedade sem classes não é um paradigma, mas um espaço de alvoroço fomentado por ideologias passadistas? Evidentemente que se percebe a intenção dessa gente, desse pessoal que eu costumo apelidar de gentalha, que não quer de forma alguma que haja emancipação através da indignação e através da necessidade de liberdade plena e total, que o próprio povo, que as próprias sociedades
se consigam libertar desses atavismos e que vivam em círculos fechados em relação às meras lutas partidárias. O paradigma mudou. Hoje em dia é necessário realmente criar um novo paradigma que aponte no sentido da verdadeira liberdade, da verdadeira justiça social, da verdadeira igualdade, da verdadeira fraternidade, reinventar a de chamar a democracia. Posso dizer que ainda acreditas no ser humano. Perfeitamente. Aliás, a minha crença é exatamente nesse ser humano, no sentido mais profundo da palavra, não no mero ego humano, limitado, mas no ser divino, inclusive, com todo o respeito por esta palavra, num conceito mais amplo. É a partir do ser humano que se chega à divindade, também num conceito mais profundo da questão, e acredito que esta sociedade está para vir, estamos a construí-la, estamos a desmontar a sociedade atual que está a definhar, e acredito plenamente nos ideais socialistas, comunistas, anarquistas, no bom sentido e nobre do termo. Acredito perfeitamente numa sociedade à medida de um Francisco de Assis que quis realmente desmontar os poderes instituídos e recriar uma sociedade de liberdade, de fraternidade, de paz, de amor e de justiça social. Estás a dizer que o ser humano ainda tem altruísmo suficiente para mudar de vida. Perfeitamente. Não vamos perder a esperança. Ela será sempre, como se diz, a última a morrer. Acredito profundamente no ser humano, que apesar de tudo, de todas as suas contradições, apesar realmente da lástima em que a sociedade humana se encontra neste momento, é no cerne do ser humano, é no centro da questão, no eu divino em cada pessoa, no sentido mais profundo da questão, como eu já referi há pouco, que se pode modificar as sociedades. Acredito piamente nisso. E qual é o papel de um bem superior chamado afeto nesta sociedade de valores contemporâneos? Papel fundamental. Afeto, cultura, cultura, afeto. Essa ligação diretíssima entre essas duas questões, bem colocadas no cerne, não a economia, como eu sempre costumo referir, mas evidentemente a partir dos afetos, privilegiando a memória, trazendo as tradições e reinventar o futuro a partir exatamente desses afetos, dessas memórias, da bondade do ser humano, não da ingenuidade do ser humano num determinado sentido, e a partir da raiva do Agostinho da Silva, da indignação, construirmos algo que só pode ser uma sociedade mais justa, sempre com memória e afetos. Há pouco falámos em valores contemporâneos. Falei eu. Falar de valores contemporâneos é dizer que são coisas cegas pelo lucro. O lucro realmente tem estado no cerne da questão. Toda esta chamada crise baseia-se na especulação. A crise é uma crise de especulação e de falta de valores inerentes à mesma. Os tempos estavam previstos, estão chegados, vão-se cumprir. Este sistema neoliberal, este capitalismo selvagem vai ter que cair. Estaremos nas ruas, estaremos, seja onde for, começará dentro dos nossos corações essa revolução fundamental para que a raça humana possa, e o planeta Terra, de uma vez por todas, ascender de escalão, evoluir, num sentido de maior justiça, de maior beleza, de maior bondade, de maior liberdade. É bem verdade. O 25 de Abril reorganizou a nação portuguesa em muitas frentes e fundamentos. Pois é, querido amigo, mas a democracia cultural... O 25 de Abril surge como uma madrugada de esperança, de liberdade. Teremos que reinventar esse mesmo espírito de 25 de Abril. Teremos que realmente ter a capacidade de, em conjunto, para além das limitações do paradigma antigo, das limitações meramente de ordem partidária, a partir da cultura e dos afetos e da ternura e da bondade do ser humano, construir algo de novo. E Abril sempre no sentido mais profundo da questão, pelo símbolo dessa mesma liberdade, pelo símbolo da flor, rimando com amor, 25 de Abril sempre. Isto sem qualquer conotação meramente partidária, com as limitações ideológicas inerentes. Paradigma novo. 25 de Abril, possivelmente novo, diferente, a todos os níveis, partindo sempre da cultura. Arestas de vento. Para o poeta Luís Filipe Estrela, a biografia do poeta Luís Filipe Estrela é a grandiosidade de ser livre, a coragem de combater o medo,
a fraternidade dos que teimam em ter caráter poético contra os amigos do poder e da cultura. Lá está o insigne partidário da liberdade absoluta, com ar misterioso, sentado à mesa do café. Faz de conta que tropeçou numa esquina da vida e dá com a caneta de tinta preta na folha branca da criação. Depois de algumas hesitações relacionadas com a falta de apoio a estas publicações, chegou o momento do autor assumir o destino. Entre as palavras e o silêncio, o seu primeiro livro de poesia tem energia, calor e a sabedoria de quem tem muitos segredos acumulados na descoberta de novos horizontes do saber. Luís Filipe Estrela é discípulo de todos os mestres da palavra e da reflexão, entre os quais, naturalmente, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. Mas alto lá, os poemas deste criativo também são teatro, política, ironia, pintura e caricatura, embora muitas vezes tabulados por uma gama de temas espirituais e universais. O autor, não só pelos trabalhos poéticos, como pela maneira singular de estar na cultura e na sociedade, é uma personalidade de alto risco e sujeita à grande controvérsia. Vi-o fazer poesia na magia do instante parado no tempo. Colaborei com ele na montagem de vários teatrinhos do grupo de animação e teatro Espelho Mágico e, como produtor, insisti que não descurasse as sugestões poéticas insertas nos textos de trabalho, pois durante anos e anos os festivais infantis e juvenis de canções preencheram quase por completo os seus caminhos artísticos. Não fosse o vício... Não fosse o vício. Luís Filipe Estrela é um homem de utopias e não dimensiona o pensamento profundo à imoralidade circunstancial da vida desencontrada entre poetas. Se fosse simplesmente pintor, seria fácil dizer que encaixaria no surrealismo figurativo. Como virtuoso da escrita, será um escriba a Luís Pacheco, um tanto ébrio, iluminado e exuberante na forma de comunicação. Oh, como é importante não matar estas referências setubalenses e do mundo que, infelizmente, a sociedade dos perfeitinhos preconceitos está a mandar vida fora. Por último, direi que é um prazer ter Luís Filipe Estrela na equipa que faz o programa radiofónico de expressão cultural mais antigo do país e que dá pelo nome de Arestas de Vento, através de uma rubrica tão poética como crítica e que, pela alquimia da criação, procura observar, pela inteligência interpretativa, a comunidade dos simples e as presunções, passa a expressão, dos vaidosos. Assino Ricardo Cardoso. Luís Filipe Estrela, vamos fazer o jogo da vida. Vais fazer, por favor, uma relação de causa e efeito daquilo que estive para aqui a dizer em antena. Aquilo, como tu dizes, que estivestes para aí a dizer em antena, acerta em cheio na perfeição em relação à minha personalidade. Uma personalidade una e diversa ao mesmo tempo. Uma personalidade polémica por um lado, mas afectuosa por outro. E então, em termos do Entre as Palavras e o Silêncio, que é disso que se trata, este livro, o meu único, até o momento, livro publicado, é como que uma síntese de diversos temas, com diversas formas poéticas, onde tudo aquilo que tu citaste muito bem, sem qualquer tipo de favor, está refletida nas 180 páginas desse mesmo livro. Os afetos sempre e sempre importantes, um pouquinho de alquimia poética, de ocultismo poético, dentro de certa medida, teosofia poética também, e algo relacionado com o teatro já, e parte deste livro, já cheguei a dizer uma vez, mas a primeira parte deste livro, que são 4 livros num só, foi traduzida e aplicada ao Teatro Nacional da Roménia. Estive presente, inclusive, e então a tua síntese foi perfeita. Mais do que isso, talvez seja ler o livro, ler as diversas partes do livro, que não obedecem a nenhuma métrica específica,
neste livro, Entre as Palavras e o Silêncio, não me preocupei com a poética para canções, com a poética para canções de teatro, ficará para uma próxima edição. É um tipo de poesia que me caracteriza na minha unidade e na minha diversidade. A Céu Campos vai fazer o favor de ilustrar este recorte desta nossa conversa pública dizendo um poema de tua autoria. Da memória falo, nada sei de mitos. Dos poemas falo, nada sei dos céus. É no silêncio do presente, catedral de ritos, que escuto os sonhos, os meus e os teus. Da memória falo, nada sei do sentimento. Das palavras falo, nada sei do amor. É no silêncio do presente que se mata o tempo, que poliu a pedra e sublima a dor. Falo do que sou, mas nada sei de mim. Pedra, rosa, besta, homem, anjo, querubim. Arestas de vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Luís Filipe Estrela, consegues muito rapidamente recuperar o contexto vital que desenvolveu em ti o processo criativo que levou à feitura do poema que a Céu Campos acabou de dizer? Exatamente numa linha alquímica, numa linha de progressão de mim próprio, do ser humano, rumo a uma ascensão, rumo a uma perfeição, rumo realmente a uma liberdade suprema, a uma bondade suprema e a uma beleza suprema. Como reencarnacionista assumido que sou, a minha poética passa um pouquinho por essa gnose, passa um pouquinho por essa mística, por essa dita espiritualidade. Uma parte da minha poesia reflete esses valores que passam exatamente muito por valores também adquiridos e vividos por Mestre Lima de Freitas, por exemplo, pelo próprio Fernando Pessoa, pelo Agostinho da Silva. Essa poética também é uma poética comprometida com uma crença, no sentido mais nobre da palavra, com a necessidade de reconhecermos que nada somos, que nada sabemos, mas que, à parte disso, como Fernando Pessoa dizia, e com todo o respeito, temos todos os sonhos do mundo. Mensagem acabada de chegar e foi enviada por João Aragão, morador no Porto, faz a sintonia no Porto, e diz: João Aragão, um abraço a todos vós, um abraço, repito, ao poeta Abril, sempre. Um abraço ao poeta Luís Filipe Estrela. Abraço devolvido, com muito carinho, com muito afeto, com muita ternura, com muita solidariedade. Siga a roda, siga a roda. Podemos começar por falar de humanidade. Pergunto eu, porquê é que muitos dos teus versos, mesmo aqueles que vivem na primeira pessoa, transmitem quase sempre humanidade? Porque, inevitavelmente, nós temos em nós somos e temos essa componente humana, e então é partir do chamado pessoal para o coletivo, do individual para o cósmico. Falar de nós é falarmos também da humanidade, em geral. O ser humano não pode estar de forma alguma numa ilha, não está isolado. Então tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, reflete-se também em termos coletivos. E então é uma poética que aponta para essa capacidade de evoluirmos e de ascendermos enquanto seres humanos e enquanto humanidade terrena, planetária, nesse sentido. A humanidade sempre foi importante à luz dos meus olhos, eu acho, e mesmo sem o saber, e continua a ser, efetivamente. Contudo, cada vez me parece mais vazia de conteúdo nesta sociedade cada vez mais cruel e filha de um bezerro, com todo o respeito pelo bicho. O que é que achas? Acho que é verdade, mas exatamente devido a essa queda, devido à humanidade estar num estado lastimoso e a necessitar de uma grande reviravolta, que devemos ter ainda mais afeto por essa mesma humanidade. Devemos ter a capacidade de, através de uma alquimia a vários níveis, poder fazer com que ela ascenda e que seja uma ascensão coletiva, tanto
que a humanidade se cumpra a si mesma. A dialética cósmica da mudança é fundamental, até nos equilíbrios. E diz Sandy Ventura, moradora no Barreiro, uma mensagem muito, muito curiosa. Está botada no mural do Orestes de Vento. Cá vai ela. Uma pergunta que gostaria de ver respondida é a seguinte. O porquê da expressão entre as palavras e o silêncio? Gostaria muito também de ter um exemplar autografado do livro do poeta Luís Filipe Estrela. Pergunto, como poderei obtê-lo? Beijinhos e parabéns para toda a equipa do Orestes de Vento que me faz acordar todos os sábados com um sorriso nos lábios. Bom, para já um beijinho para a Sandy Ventura. Luís Filipe Estrela? Exatamente, cordial saudação. Entre as palavras e o silêncio, este título caracteriza-me também. Sou um homem de palavra, sou um homem de silêncios. Mas surge a partir do Orestes de Vento. Logicamente, da rúbrica Entre as Palavras e o Silêncio. Foi uma conjugação feliz. É uma caracterização bem feita. Tanto gosto das palavras como adoro o silêncio. A poética vive entre a palavra e o silêncio. A linguagem do silêncio é fundamental. Fundamental. Toda a música passa pelo silêncio também. Todo o teatro passa pelos silêncios. Então, foi nesse sentido. Gostei. Gosto dos princípios e dos fins. Gosto das palavras, gosto do silêncio. E em relação ao livro, poderei, com todo o prazer, fazer chegar a esta nossa ouvinte, autografá-lo e com todo o prazer. Cigarroda, Cigarroda. Eu digo Timbra, grupo de teatro de Braga. Tu dizes o quê? São anos e anos de experiência e de afetos e de partilha e de ternura, grande conjugação com o nosso GATEM, vida e saúde para todos os intervenientes do grupo e que viva sempre a cultura e o bom teatro que se faz em Portugal. O pessoal do Timbra, digo eu, tudo tem feito por erguer pontes na direção do Espelho Mágico. Estamos, por sua vez, tentando no Espelho Mágico não desmerecer essa amizade vinda de Braga. A criativa Rosa Maria Cruz, do Timbra, mandou para a nossa caixa correio 2 belos poemas. A Céu Campos irá dizer um já a seguir e o outro ficará lá mais para diante nesta nossa conversa com o criativo e homem do mundo Luís Filipe Estrela. Vamos ouvir. Está frio. Apressadamente vou ao roupeiro, tiro um casaco à pressa, porque tenho pressa de sair, visto o casaco, levo a mão à maçaneta da porta, mas olho o casaco e falta-lhe um botão. Ai, não posso sair sem o botão, até porque o casaco só tem 3 botões e falta logo do meio. Volto para trás e procuro outro casaco. Este não condiz, este é frio, este já está muito velho. Ih, este já o tenho há mais de 20 anos. Porquê é que a gente guarda coisas que já não se usam? Mas eu gosto tanto dele. Vou vesti-lo hoje, pela última vez, depois ponho-o no lixo. Saio de casa a correr. Enquanto ando apressadamente, meto as mãos aos bolsos velhos do casaco e sinto algo. Tiro e paro para olhar. Observo. E paro no tempo. Já não tenho pressa. De repente, estou contigo no colo. Sinto o teu cheiro de bebê, cheiro a inocência. Vejo aquele olhar meigo olhando para mim com a certeza de que eu sou o teu porto seguro. O teu sorriso misturado com os gestos das tuas pequenas mãozinhas querendo chegar ao meu rosto como se visses nele lindos brincos de princesa. E as tuas palavras inventadas, saindo da tua boquinha pequena juntamente com pétalas de flores. Os teus pezinhos cor-de-rosa, tão pequeninos que parecem favos de mel. O teu choro encantado que para os meus ouvidos são melodias de amor. Pego no objeto que tenho na mão. Parece uma relíquia, um tesouro encontrado nos bolsos do meu casaco velho. Docemente levo-o à tua boquinha pequena, com lábios tão sedosos que parecem fios de seda da mais pura, tecida com o mais belo tiar da vida. De repente já não choras. Deixei de te ouvir e de te ver. Volto ao momento em que parei. Olho mais uma vez aquele objeto mágico que me fez recuar no tempo. Ponho a tua chupeta novamente no lugar onde esteve 20 anos, guardando com ela momentos únicos, cheiros, emoções e o meu doce colo de mãe. Continuo caminhando, mas agora sem pressa. Para que a pressa?
Se a pressa nos tira a vida a correr, por que a pressa se nos tira o que nos faz viver? Vou voltar a guardar o meu casaco velho e com ele a tua chupeta. Arestas de vento. Luís Filipe Estrela, sem fazer da análise uma redação semântica. Aliás, se há coisas que eu detesto, é a ideia das universidades que fazem poetas e coisas que a natureza cultural contraria, desde que o universo pariu a própria terra. Aborda, por favor, a criação da Rosa Maria Cruz pelo lado airoso e, naturalmente, também solto dos próprios versos. Para que a pressa? Para que a pressa? Repito, para que a pressa? Esquecendo os afetos, esquecendo a ternura, esquecendo a infância. Para que a pressa? Esta sociedade caminha para um crescimento. Mas que crescimento? Crescimento espiritual? Não. Crescimento cultural? Não. Meramente um crescimento económico? Na tal base especulativa? Sim. Para que a pressa? Alto poema de ternura, alto poema de afeto, alto poema de recordar, de chegar à infância, de chegar àquilo que é mais importante, que são realmente esses valores que se podem viver e que se devem viver sem pressa. Então, para que a pressa? Até porque a criança, depois de mergulhar no sol, volta à terra também pelo sol. Perfeitamente. A criança vem do amanhã. E caminha para lá. É bem verdade. Numa certa e feliz noite, fomos, na companhia do saudoso poeta Vítor Serra, do ator Luís Candeias e da Céu Campos, assistir ao lançamento do CD Tordo Canta Nobel, no São Luís, em Lisboa. Matando o tempo na cervejaria Trindade, local com história, o Vítor Serra perguntou-me se eu já tinha conversado contigo em antena acerca de um tempo teu, curiosamente marcado por atitudes radicais e, creio, algo mediúnicas. De facto, nunca conversámos muito longamente nesse registro em antena. Por favor, Luís Filipe Estrela, queres muito rapidamente levar esse filme da tua vida real aos nossos ouvintes? Quero eu dizer, o Serra, na cervejaria Trindade, e tu estavas presente, falava de quê? Em primeiro lugar, um abraço ao Serra. Um abraço afetuoso, um grande cumprimento. Ele está a ouvir-nos, com certeza. E falava realmente de um período que eu passei, um período, digamos, místico, onde a mediunidade pode eventualmente ter existido, em que, com toda a humildade, mas também com toda a frontalidade, acho que encarnei princípios espirituais profundos, numa linha gandiana, princípios em relação aos quais eu não me envergonho de forma alguma, e então é nessa base, tentar viver neste plano concreto, neste plano terreno, valores de ordem espiritual, valores de ordem imaterial, valores, digamos, ocultistas, que hoje em dia já não são tão ocultos como isto, porque a humanidade caminha nesse sentido, fazer uma religação direta entre o chamado céu e a chamada terra. Um período em que eu tive e continuo a ter a mensagem de Jesus, a sua vivência, não o Jesus deturpado pelas religiões oficiais, mas numa linha de vivência cotidiana, de paz, de amor, de igualdade, de justiça social, de partilha, de recuperar a infância, de viver realmente o bom, o belo e o verdadeiro. Assumi-me dessa maneira, inclusive a minha forma física, com os cabelos compridos, com as túnicas brancas ou violetas, com as sandálias. Foi uma altura interessante, onde eu não deixei de ter uma atitude cívica marcada com a luta dos objetores de consciência, com os insubmissos, a relembrar que o projeto de proposta de lei dos objetores de consciência fui eu que o entreguei na Assembleia da República em mão, e nessa altura foi realmente um pouco polémico, porque uma figura como a minha, carismática, diferente, cabelos e barbas, túnica e pés descalços, mas com uma coerência de linguagem e de atitudes ideológicas interessantes. E então era disso que o Vítor Serra falava, e ele hoje sabe melhor do que ninguém daquilo que eu estou a falar, porque no plano em que se encontra poderá melhor compreender estas questões relacionadas com o chamado misticismo, com a mediunidade, estas questões que são discutíveis, que são polémicas, que não são muito usuais. Então Vítor Serra, no plano em que se encontra, porque a morte não existe, poderá compreender melhor.
Mais uma vez, para finalizar, um grande abraço para o Vítor Serra. Uma pergunta bem ligada à terra. Esse pedaço de vida que referiste é hoje em dia um fardo que carregas contigo e, como tal, não dás muita saída quando alguém o recupera e tu percebes porquê? Ou bem pelo contrário, continua a ser singular, só que tem outra pele? Singular é a palavra. Não me arrependo absolutamente nada, tenho muito orgulho no bom sentido do termo, se é que se pode utilizar esta expressão, nesse meu passado. É um passado de homem, no meio de homens, e realmente a situação física pode-se ter alterado. A diferença entre uma túnica e um fato não é assim tanta como isso. Mantenho a mesma unidade de pensamento e tento, no meu dia-a-dia, não ser incoerente com essa linha de pensamento e com a atitude ideológica que assumi durante muitos anos, mais de 20 anos, na minha existência. E diz Manuel Pinguinhas, a partir de França, um grande abraço para vós, um grande abraço para a Popular FM, um grande abraço para o Arestas de Vento. Grande entrevista. Tudo aquilo que o poeta Luís Filipe Estrela está dizendo é superior. Vou continuar a ouvir. Manuel Pinguinhas. Um grande abraço para esse nosso amigo. Luís Filipe Estrela, trouxemos à ribalta pela conversa os significados ligados ao poeta Vítor Serra, um querido amigo comum. Pois bem, eu gostaria muito que nesse registro aproveitasses a antena da Popular FM e mandasses uma espécie de bilhete universal para o saudoso poeta Vítor Serra. É cá por coisas. Queres fazer isso? Que se mantenha diferente, que se mantenha singular, com uma perspectiva do universo e da humana existência cada vez mais acentuada nos tais valores da liberdade, nos tais valores da cultura, em relação aos quais ele aqui neste plano terreno lutou, que sabe perfeitamente que as conversas que nós tínhamos, por mais polémicas que fossem, inclusive e tantas vezes no roteiro do Álvaro Félix, no Café Flor do Sado, foram bastantes, juntamente com o Dimas, que também lá se encontra, portanto que a singularidade do Vítor Serra, a sua poética e a sua capacidade de intervenção cultural se mantenham e que possam dar fruto no plano onde ele eventualmente se possa encontrar. Estou aqui há 900 anos e não me lembro. Doem-me as raízes, os afetos, que nem sei se são raízes e afetos ou pedras transfiguradas pelo tempo. Quantas vezes gritei pelo teu nome com a voz embargada e os olhos rasos de água das marés? Quantas vezes escutei o teu silêncio por entre as sigilosas sílabas da memória? Nada recebi em troca, a não ser a dor dos 900 anos, sem me lembrar do teu nome. Amor. Arestas de Vento. Luís Filipe Estrela, qual o processo vital do poema que a Céu Campos acabou de levar à antena, da tua autoria? E já agora responde também, por favor, é um poema presente? É um poema presente e ao escrever esse poema que se mantém atual, eu recordo a canção Amor a Portugal de Dulce Pontes, que simbolicamente eu costumo dizer, fosse eu que mandasse, era o novo hino de Portugal. Identifico muito com o ser português. Identifico muito com o ser português no sentido de ser universal, esta língua portuguesa. E então é um poema em que eu me sinto a mim próprio, enquanto português, buscando o cumprimento de Portugal. Falta-se cumprir Portugal, Senhor. Falta-se cumprir o amor. E Portugal para o mundo. Uma mensagem na linha de um Agostinho da Silva, na linha de um Teixeira de Pascoais, na linha de um Fernando Pessoa. Andamos aqui há 900 anos e não aprendemos ainda a palavra amor e o conceito e a prática dessa mesma palavra amor. Então, é intimista, mas ao fim e ao cabo reflete a minha Portugalidade. Tenho prazer e orgulho, no bom sentido do termo, em ser português. Ser português é ter uma missão. É a missão do mundo. De ser português, de Portugal, é o amor que se falta cumprir. Acabou de escrever José Carlos Cardoso no mural do Arestas de Vento. Passo a dizer, passo a ler. Saravá, entre as tuas palavras e o silêncio, há no o amor escrito no teu livro, no ômega do teu Luís Filipe, que traz a estrela no coração da poesia,
Abraço. Saravá, amigo. José Carlos Cardoso. Saravá, abraço. É sempre bom, através das novas tecnologias, podemos contatar com estes nossos amigos, com estes nossos irmãos, espalhados um pouco por todo o planeta. E também acabou de escrever São Enoque. Vamos para a frente. O futuro é amanhã. E Setúbal precisa de todos aqueles que a amam e lutam por ela. E o poeta Luís Filipe Estrela é um deles. Parabéns e boa entrevista. E siga a roda, como diz o nosso amigo comum, Ricardo Cardoso. Mais um abraço. É um prazer receber essa notificação e realmente tenho um amor imenso pela cidade de Setúbal. Apesar de oficialmente ter nascido na Cova da Piedade, Almada, isso é dominador comum. Sou desta região, sou deste distrito, mas um amor muito em especial pela cidade de Setúbal. Eu costumo dizer que quem nasce em Setúbal ou é por missão ou é por castigo. Penso desempenhar o meu papel na elevação cultural da cidade de Setúbal e dos seus valores. Por isso mesmo, tenho a revista Viva Setúbal e considero que esta expressão é significativa em relação ao amor que eu tenho pela cidade de Setúbal e pelo distrito de Setúbal. Arestas de Vento. Mensagem da autoria da cibernauta Clara Costa, advogada, cidadã de Coimbra e querida amiga da nossa rede social no Facebook. Diz a Clara: a cultura está acima da diferença da condição social. Confúcio. Esta sim é a verdadeira democracia. Luís Filipe Estrela, queres pegar na ponta? Quem seria a minha pessoa para contradizer a citação de Confúcio? Plenamente de acordo. A cultura é o cerne, deverá ser o cerne da questão. Deverá ser realmente o ponto de Arquimedes. A cultura será a possibilidade, a partir dela, transformarmos a humanidade. De ascendermos essa mesma humanidade a patamares ainda não vistos. E o nosso querido amigo Ricardo Pita, da LKCTV Web, botou no nosso mural, precisamente no dia de ontem, madrugada fora, o seguinte: entrevista que eu terei o prazer de filmar no estúdio para a vossa alegria aqui na internet. E comichão nos incomodados da ordem, que daquilo que fazem só conhecemos... Não digo que fica mal. Viva a Popular FM, viva Orestas de Vento, viva o meu querido amigo poeta Luís Filipe Estrela. Abraço, Ricardo Pita. Grande abraço retribuído ao nosso Pita, que está aqui mesmo à minha frente a fazer um ótimo trabalho, como sempre, na companhia da Céu e do Ricardo. Aproveito a onda da conversa com Luís Filipe Estrela para agradecer aos queridos amigos cibernautas navegadores na nossa rede social no Facebook o interesse no filme da entrevista aos Canto Ondo aqui na Popular FM via Arestas de Vento. Mais de 160 likes é obra, em qualquer parte do mundo. Um êxito de fazer estremecer os mais incomodados. Faz parte. Muito obrigado. É um orgulho para a produção do Arestas de Vento e para a Popular FM. Luís Filipe Estrela, as artes e as letras são tão importantes para a vida de um povo como o dinheiro ou a liberdade. Fazer essa confrontação é inevitável. Evidentemente que a liberdade é inquestionável, as artes e as letras são fundamentais, o dinheiro também é necessário, mas não essa ditadura especulativa à volta do mesmo. Em primeiro lugar, a saúde, sempre, a paz e o amor, mas as artes, as letras e a liberdade, inquestionavelmente superiores ao próprio dinheiro, ao vil metal. Diz o amigo artista plástico Luís Fernando Graça: a luta na defesa da cultura é muito confusa. Quem não tem, não a quer. Quem a tem, muitas vezes, não a usa. Abraço a essa fantástica equipa do Arestas de Vento e da Popular FM. Luís Filipe Estrela, queres detalhar o teu entendimento a partir deste pensamento de um amigo artista plástico que, por acaso, também tem uma revista de nome Arte é que nos une? Perfeitamente, mais um abraço. E o pensamento do tal 1% para a cultura, que era básica, que é o mínimo dos mínimos, num país realmente que descura esse mesmo vetor. Voltamos sempre a bater na mesma tecla, sem cultura nada feito. Portanto, sublinho o pensamento desse nosso amigo. E um grande abraço. E diz Clara Costa, escrevendo precisamente
no mural do Orestes de Vento o seguinte: abraço a todos vós, homens e mulheres, que tanto fazem pela cultura deste país, tão pobre em governantes e tão rico no seu povo. Grata, muito grata uma vez mais, pela partilha e pela audição. Clara Costa. Exatamente, outro grande abraço e novamente a mesma questão. As pessoas estão a chegar a essa conclusão. Na prática, na carne, no osso, no sangue, no espírito, que os fatores culturais, os fatores espirituais, a ética, os afetos, deverão estar sempre e sempre presentes e na base de todas as grandes transformações sociais. O pensamento é único e as pessoas estão realmente a chegar a essa mesma conclusão devido às necessidades naturalmente difíceis dos tempos que atravessamos. Estão a chegar ao cerne da questão, como eu costumo dizer. E o caminho é por aí. Caminhemos. E escreve Malena Martins. Já tinha lido aqui no Facebook. Desejo uma boa conversa e muitas orelhas para escutarem e entenderem. Um grande abraço para uma figura extraordinária da cidade de Setúbal e do mundo. Uma figura que muita gente recorda com saudade, apesar da pessoa estar ainda entre nós. Foi uma das principais mulheres a revolucionar a sociedade setubalense na altura. Eu vou dizer aqui uma coisa e ela não se vai zangar comigo. É a célebre Cavalo de Pau. Uma pessoa que soube se impor no mundo da cultura, no mundo da moda, numa altura em que a cidade de Setúbal ainda estava a léguas, e continua a estar em certos aspectos, de reconhecer a diferença. A Malena Martins vive em França. Vive em França e continua a ser uma grande embaixadora de Portugal e da cidade de Setúbal. Foi uma das principais manequins portuguesas no mundo. Na altura desbravou caminhos. Ganhou o concurso da Miss Rainha do Sado, num contexto e numa época em que os conceitos de beleza eram extraordinariamente diferentes dos atuais. Foi obrigada a sair da cidade de Setúbal. Foi uma mulher pioneira e é uma das grandes figuras, digamos, populares e não só da cidade do Sado. Cigarroda, cigarroda, viva Setúbal, que voz é esta, amigo Luís Filipe Estrela? Viva Setúbal é recordar um homem que muito lutou e batalhou pela cidade de Setúbal, um homem já desencarnado, já falecido, que me deu o mote para tentar fazer um jornal e depois, a posteriori, uma revista, e não poderia deixar de esquecer aqui Álvaro Carvalho Pinto. Foi a pessoa que me deu realmente este Viva Setúbal e realmente é inevitável. Acaba-se sempre uma sessão a dizer Viva Setúbal ou Viva Portugal e é a necessidade da partir da cultura e dos afetos, sempre afetos e cultura, a falarmos da cidade de Setúbal e da sua região, do seu distrito, pela positiva, pelos seus valores artísticos, culturais e afetuosos. Ou seja, falamos de um projeto de comunicação que busca a intervenção na harmonia, utilizando como processo a opinião e a divulgação. Exatamente. É um trabalho que parte da fotografia também, que parte dos textos, parte da poesia e da divulgação dos aspectos artísticos e culturais da cidade de Setúbal e do seu distrito. E muito bem que eu sei. Mais fundo ainda, querido amigo, como é que desenvolveste o estilo da revista? Bom, eu bem sei que, às vezes, o desenvolvimento é simplesmente natural. A coisa vai acontecendo. O resto vai-se compondo. Exatamente. O projeto Viva Setúbal começou com 2 páginas, literalmente, passou para as 4 e, progressivamente, 303 edições em papel de jornal e depois, neste momento, apenas e só por enquanto, 11 edições em papel de revista, com 32 páginas a cores, com muito sacrifício, num sentido de poder manter uma publicação que a cidade de Setúbal e o seu distrito têm necessidade, única necessidade, não há nenhuma revista do género, com o objetivo de divulgar, como eu já disse várias vezes, o que de bom a cidade tem e o seu distrito. Um projeto que neste momento está em stand-by, seria mensal, não estou a conseguir fazer a revista todos os meses, mantenho a página na internet, no Facebook, tento dar a divulgação máxima de tudo o que se faz na nossa região, a partir dos nossos artistas e dos nossos agentes culturais. Estou a pensar, ainda antes de 25 de Abril, poder fazer mais uma edição, neste caso será a 12ª edição da revista Viva Setúbal, Magazine Distrital. Luís, deixa fazer a seguinte pergunta, bem enquadrada na tua resposta. É um complemento. Insatisfeito, naturalmente. A revista ainda vive a fase da afirmação, ou bem pelo contrário, vive, e de certa maneira já levantaste o véu, a fase das dificuldades inerentes a tudo aquilo que é marca e a tudo aquilo que mexe presentemente em Portugal? Vive única e exclusivamente da publicidade. E em tempos de crise,
todos nós sabemos a dificuldade inerente à mesma. Em tempos, houve alguém ligado a um partido que me tentou comprar a ideia, que me comprar o projeto. Não interessa quem, sim. Mas na cidade de Setúbal houve realmente um setor partidário que me pagava tudo. Mas eu não poderia abdicar de forma alguma dos meus princípios de liberdade, de cidadania, de democracia, e recusei, logicamente. Porque se tivesse realmente alguém que me pagasse o papel, a impressão, poderia ter menos publicidade, ganhava um pouquinho menos e o projeto seria sempre colocado na rua todos os meses ou todas as semanas. Evidentemente que, por coerência, não aceitei, nem vou aceitar algo desse género. Tente realmente parcerias com a Câmara Municipal de Setúbal, com qualquer outra Câmara ou Junta de Freguesia que esteja disposta, com marcas de referência na toda a cidade de Setúbal e em toda a zona do distrito, mas as dificuldades da publicidade são realmente cruciais neste momento. E eu pretendo fazer a revista consoante vou ter dinheiro para pagar na gráfica, e tem sido uma luta, mas que vou persistir, com esperança, com fé, com força de vontade. A revista Viva Setúbal, para dor de cotovelo de muita gente, não acabará. É trabalhar que a gente paga o jantar. Ora, exatamente. Mas é trabalhar que a gente faz a faca para o cortar. Subscrevo, perfeitamente. Sublinhadamente. Duas mensagens importantes, acabadinhas de chegar. Têm muito fumo afetivo em redor. Venham elas. Primeira, assinada por Rita Dias, Quinta do Conde. Parabéns ao Ricardo Cardoso e a Luís Filipe Estrela pela entrevista e pelo belo poema dito pela minha sobrinha, a talentosa Céu Campos. Um abraço e beijinhos para vós. Um beijinho, um abraço, e é a confirmação realmente da qualidade deste programa. Pela parte que me toca, muito obrigado, e pela vossa parte, vida e saúde para continuarem mais 26 anos. Cá vai então a outra mensagem acabada de chegar. Bota fumo, acabou de chegar, é nova, e foi assinada por Sandy Ventura. Querido amigo Ricardo Cardoso, muitos parabéns pelo vosso trabalho e pela fantástica entrevista que tenho o prazer de ouvir com o amigo Luís Filipe Estrela como convidado especial. Um beijinho muito, muito especial desta vossa amiga Sandy Ventura. Mais uma vez, um abraço e um beijinho. Arestas de Vento. Siga a roda, siga a roda. Tudo muda, com mais ou menos engano, digo eu. Luís Filipe Estrela, desculpa insistir. O fascínio pelo ocultismo, se pensarmos nesta enorme prisão de ventre que oprime esta sociedade altamente contida, dificulta, uma certa respeitabilidade e também aceitação pela parte daquilo que te toca, num painel mais ou menos fumegante das existências artísticas, e digo eu também, sublinhadamente, e pseudo-artísticas? Possivelmente. De início, talvez mais. Ultimamente, as coisas têm evoluído num determinado sentido. Eu imagino várias pessoas que nos possam estar a escutar neste momento, quando eu há pouco mandei um abraço para o Vítor Serra. Para muitas pessoas é um absurdo estar a mandar um abraço para um morto. Só que a concepção, digamos, ocultista, no sentido mais nobre da palavra, a concepção esotérica que eu tenho da existência, da nossa vida e do universo, não passa por aí. A morte é cada vez um fenómeno mais compreensível do ponto de vista filosófico e com possibilidades de ser uma alta realidade, de transmutação, de vivência. Daí o meu abraço para o Vítor Serra. É natural que ainda haja algum preconceito em relação a essas matérias, que as pessoas possam não levar tão a sério, mas parece-me que as coisas se estão a diluir. A própria crise leva as pessoas ao conhecimento, leva as pessoas à procura. A própria internet, o Facebook, muita divulgação científica que há nessas matérias. Então respeito todas as atitudes, espero que respeitem a minha, se não respeitarem igual ao litro, como se costuma dizer num bom português. Poderá ter acontecido alguma relutância, algum preconceito, mas está-se a esbater. Neste momento há uma maior aceitação. Quando tu falas em ocultismo, sim. numa linha como o no Fernando Pessoa... No bom sentido do termo. Também abordou, na parte da astrologia, no sentido mais sério possível, no parte do tarô, da numerologia, na parte de estudar as filosofias rosacrucianas, estudar as filosofias universalistas. Estamos a falar de entendimentos. Da antropologia também, tudo o que é realmente com conteúdo técnico ou científico, a própria doutrina espírita. Eu sou um estudioso atento há mais de 35 anos dessas matérias e tenho orgulho em afirmar-me como um pensador liberto de dogmas,
liberto de estigmas, mas realmente sou um crente no sentido espiritual da palavra, não estou preso a qualquer tipo de religião, apesar de ser católico ou romano em termos de batismo, mas é só isso. Respeito todas as organizações, todas as religiões organizadas no Ocidente ou do Oriente, mas tenho a minha própria via, tenho o meu próprio caminho e sou um homem realmente da espiritualidade. Eu acho que qualquer homem da cultura, ao fim e ao cabo, é um homem da espiritualidade. Não no sentido mais retógrado ou vaticanista Exatamente. do termo. Mas temos que respeitar as opiniões. É um homem da criação. Da criação e não posso admitir que a ponto. morte física Criação. seja o final da linha. Exatamente. Isso não posso acreditar. É estar, no mínimo, num instante em criação com Deus. Perfeitamente. Verdade ou mentira? Toda a verdade. Pois, e é bom a gente lembrar, fazer o lembrete. Há sempre um momento em que a noite acaba e o dia começa. O mesmo se aplica à ciência. Há um momento em que acaba a ciência. Não há mais conhecimento identificado. Acabou a ciência. Utilizaste agora a palavra Deus, é uma palavra muito interessante na língua portuguesa e vem-me à mente José Afonso. Eu tive o prazer de vender produtos integrais, vegetarianos e macrobióticos, ao saudoso José Afonso, numa loja naturista que tive na cidade de Setúbal, chamada Espiral, que foi a primeira loja naturista macrobiótica vegetariana a sul do Tejo. E o José Afonso, na altura, já numa fase, já doente, numa fase anterior à ida para a vila de Azeitão, o José Afonso entrava na loja e olhava para os meus cabelos compridos, para a minha túnica e dizia-me, quando estava a sós comigo, deixe lá que digam que você é o Cristo, ou que tem essas ideias diferentes, eu também não sou aquilo que pensam de mim. Sabe uma coisa, olha, comunista e ateu não é bem assim. E realmente ainda em relação à palavra Deus, o José Afonso dizia-me sempre isso, não se esqueça desta que eu vou dizer, eu realmente não acredito no Deus que o homem fez, mas acredito no Deus que fez o homem. Isto são palavras textuais do José Afonso e a viúva sabe perfeitamente, a família sabe perfeitamente que ele era meu cliente e o grande José Afonso guarde sempre esta recordação. Amigo, palavras, curiosamente, muito próximas da tirada, tornada pública, creio que no dia de ontem, ou coisa que lhe valha, pelo Papa Francisco. Perfeitamente. Portanto, esse Deus que não tem limitação. Menos negócio e mais igreja. Esse Deus que não tem julgamento. Esse Deus que é amor, que é uma energia, que não é um velhinho de barbas brancas, que é uma entidade cósmica universal que está fundamentalmente no nosso coração e que precisa ser descoberto por nós próprios. Curiosamente, Fernando Pessoa ensinou-me isto. A palavra Deus tem exatamente o é e o U no meio. A energia universal, o ente universal, o espírito universal. Siga a roda, é siga a roda. Mensagem botada no Facebook, no nosso Facebook, por Isabel Vila Verde. Parabéns, Luís Filipe Estrela. Muito sucesso para a sua obra literária. Um abraço. Um abraço literário porque é uma excelente pessoa, um excelente ser humano e uma poeta de corpo inteiro. E volta a botar Sandy Ventura. Beijinhos com muito orgulho e viva a grandiosa cidade de Setúbal. Também, e viva já agora a minha cidade natural, Almada, apesar de me considerar um setubalense de alma e coração, e deixa-me só fazer uma referência, já que estou rapidamente, aqui hoje, por favor. Na Popular FM, no Pinhal Novo. O meu único tio terreno acabou de desencarnar há poucos dias e era um setubalense radicado aqui no Pinhal Novo. Sei que a família está a escutar e os amigos estão a escutar, portanto um grande abraço para o meu tio, Sebastião Casimiro. Esteja em paz, seja onde se encontrar, que esteja em paz. As coisas têm a alquimia que têm, ou não têm, mas o nada não existe. Se existisse, taf, não seria nada. Há pouco, ao fazer a leitura do texto que serviu de introdução, há 10 anos atrás, ao teu livro de poesia, Entre as Palavras e o Silêncio, dei comigo a pensar o seguinte: caramba, escrevi isto há 10 anos atrás, mas agora é que a bota cola com o perdigota. Perfeitamente. Quer dizer, é um texto feito para 10 anos depois. Espírito profético autêntico. Com várias linguagens. Sem dúvida. Siga a roda, depois deste exemplo de alquimia, com toda a humildade e na tua direção. És, faz muito tempo, o poeta oficial do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. A premiada produção Pinóquio, 6 nomeações em 7 possíveis e 2 prémios absolutos no concurso nacional de teatro Rui de Carvalho, tem poética da tua autoria, Luís Filipe Estrela. Sem espinhas. Não há contestação, digo eu. Mas muita gente, repito, muita gente ainda não engoliu o facto de seres também ator no grupo de animação e teatro Espelho Mágico. As pessoas não sabem que estás no Faz de Conta há alguns anos e, como tal, a tua evolução, digo eu,
nas tábuas, é visível a olho distraído. Luís Filipe Estrela, como é que comentas esta evidência? Em relação à poética, é com todo o prazer que há bastante tempo faço canções para crianças e, nomeadamente, neste caso específico do Espelho Mágico, canções para teatro, devidamente tablado, com a vossa ajuda, com a ajuda do grupo. Um orgulho e um prazer enorme. Em relação ao aspecto de ser ator, também pela vossa mão, é evidentemente que não tenho experiência de forma alguma como tenho em relação à escrita, mas concordo plenamente que vou evoluindo com a orientação sábia da Céu Campos, fundamentalmente, com todo o respeito para as outras pessoas que já me possam ter orientado, mas vou evoluindo e poderei, dentro de certa medida, não envergonhar o grupo, criar-me um ator realmente de corpo inteiro, porque de alma eu já estou. Aprender, ter técnicas, beneficiei bastante, quando foi o Fórum Permanente de Teatro, das aulas que tive. Nunca tinha tido aulas nesse sentido. Fui extraordinariamente bem recebido, fui acarinhado e acho que tenho evoluído um pouco. E que, evidentemente, reconhecendo limitações, mas cá estaremos para evoluir, para avançar, para estudar com humildade e para dar uma bofetada com luva de cetim a quem não acredita em mim. Luís Filipe Estrela, uma pergunta assim, género, en passant, mas muito bonita, muito bonita. Ser do grupo de animação e teatro Espelho Mágico é o quê? Neste momento é um dos maiores orgulhos da minha existência, é uma das maiores satisfações que eu tenho em lidar com crianças, em lidar com a equipa extraordinária, em lidar com toda a gente do grupo, em lidar com um homem como o Otto Carlos, por exemplo, e com todas as crianças do grupo. Mais uma vez, relembrar a Jéssica, que está doente e que estamos à espera dela. E é uma das grandes satisfações da minha vida, uma das grandes realizações pessoais. E eu, quem me conhece, sabe que não sou homem de bajular, de dizer sem sentir. É realmente uma das alegrias da minha vida. Estar no grupo faz-me viver e faz-me manter e permanecer jovem. Eu digo Espelho Mágico e a fixação de público para a família em Setúbal. Tu dizes o quê? É fundamental e é a maior injustiça se no espaço e no tempo o grupo não for reconhecido localmente, como já é reconhecido nacionalmente. Eu digo Espelho Mágico e os grandes espetáculos país fora. Penso na antestreia que vai acontecer, por exemplo, em Fátima, com a nova produção para 5.000 crianças e mais tarde com a estreia marcada para junho no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. Tu dizes o quê? O maior embaixador da cidade de Setúbal em termos culturais, no que toca ao aspecto do teatro, e não só, porque é um teatro musicado, todo o contexto poético inerente, toda a dança, toda a encenação, todos os cenários. Somos um grupo extraordinariamente ganhador. A Teatrália é um exemplo disso. E é um grande orgulho para a cidade de Setúbal e para a região, para o distrito de Setúbal, ter um grupo deste quilate. Na última grande produção, 13 pessoas em palco, mais 2 técnicos e um diretor que está aqui à minha frente. Somos muita gente e boa gente. Portanto, Setúbal e a nossa região têm que engrandecer o nome do Espelho Mágico porque ele merece. Então, e porque esta coisa que é linda, cá vai. Do grupo de animação e teatro Espelho Mágico para a poesia. A Céu Campos vai dizer mais um poema da tua autoria. Concordas? Perfeitamente. Então, Céu Campos... É o meu tesouro, um sorriso azul lilás de um céu revisitado. Posso juntar-lhe no incenso da memória um ramo de violetas incendiado para perfumar o outono dos versos que ficaram por escrever. É a minha herança, um silêncio que não envelheceu com as palavras e com elas coabita eternamente. É a nossa canção. Sílabas derramadas na alquímica substância do tempo. Arestas de vento. Luís Filipe Estrela, queres ser português aqui através do poema que acabámos de ouvir, por acaso, da tua autoria? Aqui sempre ser português e realmente a memória, as sílabas relacionadas com o tempo. Este livro e este poema está inserido neste contexto de palavras e silêncio e a problemática da memória e do tempo. Ser português, neste poema concretamente,
quer dizer que não convém esquecer toda a nossa história e perpetuá-la aqui e agora. E o tempo será sempre o melhor mestre, e é nesse sentido do bom, do belo e do verdadeiro, esparramado no tempo, um tempo de esperança, de uma nova madrugada, porque não, como falámos há pouco, no novo 25 de Abril. Mensagem deixada por Ana Maria Nunes do Coço, no Facebook, naturalmente. E diz a Ana: parabéns pela vossa entrevista. Um mimo. Estou a adorar. Continuem. Um beijinho para ti, Ricardo Cardoso, para a Céu Campos, e um abraço para o poeta escolhido para esta entrevista, Luís Filipe Estrela. Abraço retribuído. Siga a roda, siga a roda. A hora do vento a cumprir-se com poesia, mais uma vez. Novamente, através do Arestas de Vento, a poesia, repito, a poesia da nossa amiga do timbre, Rosa Maria Cruz. É Braga no seu melhor. Céu Campos. Os passos assustam, as forças escapam, a fé vacila, o corpo cede. Passo hoje, já passei. O sonho espera ansioso a minha glória. Ele, o sonho, sabe que não pode esperar. O medo vem e vai. Eu estou aqui, não fujo, porque o amor envolve-me a alma serena. Lá fora os fantasmas tentam assustar-me, mas eu fico. A noite é escura. Os raios de sol chegam pela madrugada, passo a passo, caminho. Na minha caminhada não me desvio, sou mulher. Por vezes os medos parecem engolir-me, o amor que me rodeia está alerta e não me deixa. Sou a guardiã da minha vida, levanto a cabeça. Nas mãos firmes carrego o estandarte da vitória. Pela madrugada ouvem-se trombetas e sinos. O céu desceu à terra para me beijar e eu lanço ao mundo o meu grito de coragem. Venci! Tudo para de repente, como um silêncio profundo. Sorrisos rasgam os rostos de quem me quer bem e comigo gritam: bravo, mulher! Paula, amiga, mãe. E eu agradeço ao sonho por ter esperado por mim. Agora, sonho meu, é a nossa vez de amar, viver, sorrir, de ser feliz outra vez. Arestas de Vento. Luís Filipe Estrela, tudo faz parte do todo. E a poesia move-se, afinal, como a vida, como a própria vida. Queres, por favor, espelhar o poema da Rosa Maria Cruz que a Céu Campos acabou lendo, por levar à antena? Medo, medo, medo. Sonho, sonho, sonho. Mulher, mulher, mulher. Então é um processo de alquimia. É natural que as mulheres que sonham neste país e neste planeta possam ter medo. Mas o sonho e o ato de ser mulher ultrapassa esse próprio medo. Então, não é fácil ser mulher em Portugal. Não é fácil ser mulher neste planeta dominado por machistas. Mas o sonho comanda a vida e o medo desfaz na concretização desse mesmo ato de ser mulher. Parabéns pelo poema, parabéns à autora. Uma pequena curiosidade. Bom, o tempo existencial para um escritor é sempre curto. Fica sempre muito por fazer, depois da coisa, passo o pleonasmo, ter sido feita. Sim, mas na linha dialética de pensamento que eu sustento, depois do tempo há sempre tempo. Estás a dizer que uma coisa tem sempre várias linguagens. Perfeitamente. E depois do tempo, tempo vem. E uma obra está sempre em construção. É como a tal, o operário em construção. Uma obra poética está sempre em construção. E também se faz com aquilo que não se diz. Também se faz com aquilo que não se escreve. É bem verdade. Aquilo que hoje não é coisa, não tem linguagem, amanhã tem uma linguagem própria, uma linguagem definida. É outra coisa. Perfeitamente. E é a teoria da coisa. Falando de poesia, ultimamente tenho, como tu sabes, e como grande parte do auditório sabe, quem me conhece, tenho uma febre pela fotografia. É a outra forma de fazer poesia, fotografar. Tentar, de certa medida, congelar e ultrapassar o tempo, transmutar o tempo. Há várias formas poéticas e o olhar fotográfico é uma delas. Portanto, siga a roda.
há sempre continuidade dialética e a morte não existe, como eu disse, e há sempre possibilidade de criar, seja aqui, seja noutros contextos. Querido amigo, fica sempre coisas por fazer. Sem nós memórias, sabemos, não vamos lá. mas a vida não é só uma existência terrena de 70 ou 80 anos. Pois, mas o que é efetivamente importante é a vivificação, dar significado às coisas. Dar significado vivo. Eu não posso admitir, por exemplo, que o significado de Carlos César em muitos canteiros tubalenses não seja vivo. Mas isso é a tal palavra que o Camões... E a memória é fundamental, não é? Para chegar em boa razão ao futuro. E a ingratidão existe. E há muita gente com falta de memória a partir da ingratidão e a partir da inveja. Mas essas sementes, mais cedo ou mais tarde, vão dar novamente É flor muito e assim, fruto. querido amigo. Significar e espalhar é fundamental. E já agora, culturando. Perfeitamente. As gerações futuras, pergunto eu, chegarão a tempo de ler com prazer José Cardoso Pires, por exemplo, Ari dos Santos, por exemplo, José Casanova, por exemplo, Luís Pacheco, por exemplo, e outros contemporâneos? Conta lá, querido amigo. O livro vai passar a animal pré-histórico e vocês, os criativos, aqueles que escreveram para o sol, de vós o que é que vai ficar? Já alguém disse que no futuro será a não violência ou então não haverá futuro. Eu posso dizer... O futuro será a cultura ou então não haverá futuro. E a humanidade vai continuar. E estes registros vão permanecer. E o livro nunca há de acabar. Seja qual for o modelo possamos eventualmente adotar. Mais papel, menos papel, mais tecnologia, menos tecnologia. E esses valores literários nunca se vão perder. E vão ser a partir desses valores literários que se vai reconstruir uma nova humanidade. Estou plenamente convicto. Apesar da crise... apesar da onda apocalíptica, mas tudo isto vai passar. Acredito plenamente. A Biblioteca de Alexandria ardeu e o poder do livro permaneceu, rima e é verdade, e o livro será sempre o livro. Cá estaremos para ver e para sentir. E nunca será um animal pré-histórico. De forma alguma. Era o que mais faltava. Um animal com vida. Necessitamos da troca, necessitamos da carícia sensual que o livro nos dá. Necessitamos desse acasalar com o livro. Exato. Muito rapidamente, por favor, vamos ao jogo. Eu digo Céu Campos, tu dizes o quê? Criativa, mulher de armas, mulher forte, mãe, esposa, mulher do teatro. Eu digo a Partis, tu dizes o quê? Associação cultural a manter, é por a cultura que se vai. Eu digo Festival da Canção Infanto-Juvenil de Palmela, a realizar em outubro, tu dizes o quê? As tradições boas são para manter e para dar continuidade. Eu digo Álvaro Félix, tu dizes o quê? Um grande ator, um grande amigo, um grande ser humano e um abraço para ele. Eu digo Miguel Assis, tu dizes o quê? Outro ator, outro amigo, outro abraço e que um dia tenha a possibilidade de trabalhar com ele. Eu digo Rui Guerreiro, do Artimanha, tu dizes o quê? Também uma pessoa que eu conheço, que eu prezo, um abraço e uma pessoa ligada ao teatro. É fundamental existirem valores desta natureza. Luís Filipe Estrela, tens 3 minutos de antena para a tradicional mensagem final. Aproveita. Eu quero realmente mandar um grande abraço para todos os poetas, atores, pintores, fotógrafos, músicos, desportistas, agente de cultura da cidade de Setúbal e do seu distrito. E queria agora, no dia 16, ler aqui um pequeno poema dedicado a uma pessoa muito especial, que hoje faz anos. E quero realmente que vá à antena este sim, é só um olhar. Sim, é só um olhar, claro, simples, à tona de um afago, na nostálgica ascensão da luz. O dourado do sol beijando a pele macia, o ventre nu, liso, acidulado, depois do amor. Sim, é só um olhar, finito, breve, no espasmo da eternidade, reencontro de almas famintas. Sim, sim, é só um olhar. E nesse olhar claro, simples, finito e breve, os dois, para sempre. Simples e breve, com voto de parabéns, e realmente mais uma palavra final para o grupo de animação e teatro Espelho Mágico, para todos os seus componentes. Um abraço para o Dr. Carlos, um abraço para toda a miudagem, mais uma vez pela terceira vez. Um abraço para a nossa amiga Jéssica Ricardo, que lá está em convalescença. Espero que ela me esteja a ouvir. Um grande beijinho para ela. E o teatro é fundamental.
O teatro poderá ser tudo o que a vida de melhor nos pode dar, na conjugação dos diversos fatores inerentes ao mesmo, como seja a música, como seja a dança, como seja a poesia. Que o teatro musical do Espelho Mágico possa permanecer no espaço e no tempo, sempre elevando o bom nome da cidade, de Setúbal, do seu distrito. Um bem-aja. E escreve Irmelinda Calado, no Facebook, naturalmente. Força, Luís, para a frente é que é o caminho. Exatamente, como diria um grande amigo, um grande irmão, chamado Miguel Ângelo, caminhemos. Luís Filipe Estrela, foi um prazer conversar contigo nesta emissão regular do Arestas de Vento na antena da Popular FM. Igualmente, é sempre um prazer regressar aqui à Popular FM, sobretudo a este grande programa, que é só o mais antigo e o melhor programa de cultura na rádio em Portugal, ao Arestas de Vento. É um prazer continuar a colaborar com um projeto de cultura que realmente é uma mais-valia em Portugal. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.